Esse salmo tem uma declaração muito parecida com, eu acho que é o Salmo 14, é repetido quase o conteúdo todo. E o primeiro versículo, não sei como é que está na versão que você lê, mas aqui diz algo interessante. Diz o tolo no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nem sequer um. Lembra que numa aula dessa passada eu estava perguntando quanto você é fiel a Deus, para a gente tentar de alguma forma esclarecer qual é o sentido de que os fiéis vão morar no céu, ou os fiéis vão morar no céu. Então, se o céu é para crente fiel, como é que a gente vai medir isso? O nível de fidelidade ao ponto de ser digno do céu. Então, se a gente for medir isso, vai dar uma dor de cabeça grande e a gente não chega no nível que deve chegar. Só Deus sabe quem vai estar lá. Agora, a minha fé me diz que esse que vos fala estará lá. A minha fé me diz. Agora, a minha fé também me diz que tem alguns aqui que não estarão. Eu estarei. Olha, já tem aqui gente protestando, né? Protestando, né? Mas querer ir, acreditar que vai, é algo, vamos dizer assim, que ajuda, mas a garantia não está no homem nem na sua fé. A garantia está em Deus e na sua graça. E aqui nesse texto mostra que na totalidade da humanidade não escapa ninguém. Todos se desviaram e por si só não buscaria Deus. Amém. Então o ser humano, ele por sua própria natureza, ele não tem a iniciativa de buscar Deus. E aí é claro, o seu coração vai viver tão ligado à iniquidade, à corrupção do gênero humano, que vai chegar o nível mais alto da loucura. E o nível mais alto da loucura humana é: Deus não existe. Quando o ser humano chega a esse nível de dizer que Deus não existe, ele chegou no nível de corrupção e de iniquidade que o coração humano pode chegar. Aí você não pode ignorar que alguém que se declare ateu, que Deus não existe, tem a sabedoria do alto. Ele pode ter uma inteligência humana, porque Deus distribuiu da sua graça comum sobre todos, independente de ser fiel ou infiel. Porém, negar a Deus é o máximo da loucura. É o nível máximo da loucura. Por quê? Nós estamos diante de um salmo que fala do ímpio que nega a existência de Deus. E nós vamos falar hoje sobre a natureza de Deus, quem Deus é, sobre suas obras, sua vontade, sobre sua essência, sua natureza. E nós vamos também falar daqueles que creem e daqueles que não creem na sua existência. Mas olha o que diz também Provérbios, capítulo 1, versículo 7, para a gente finalizar essa reflexão e começar a aquecer nossa aula. Já vimos que negar a Deus é o princípio básico da loucura. E depois do Salmo nós temos Provérbios, e nós temos o capítulo 1, e nós temos o versículo 7.
Esse versículo 7, no livro de Provérbios, é como se fosse o texto-chave para entender tudo o que o rei Salomão, na sua sabedoria que veio de Deus, ele quer indicar. Ele quer indicar como viver de forma sábia, como a sabedoria pode se tornar a base da sua vida, das suas escolhas, dos seus pensamentos e sentimentos. O tema de Provérbio é sabedoria, porém, ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Se a base do conhecimento, da instrução e da sabedoria é temer a Deus, se o fundamento é o temor, se o alvo maior é o temor, se Deus crer nele e agradar a ele é uma atitude sábia, fazer o contrário é uma atitude louca. Então o contraste desse Salmo 53 e de Provérbios é que temer a Deus é o princípio da sabedoria e negar a ele é o máximo da loucura. Então nós vamos de alguma forma viver no temor do Senhor ou na negação do Senhor. Tem gente que declara com orgulho: eu não creio em Deus. E tem gente que declara com muito orgulho: eu creio em Deus. Tem crente aí ainda? Amém? Mas já passou na sua vida aquela oportunidade de dizer que é crente, ou que crê em Deus, ou que é servo de Jesus, ou que é daquela igreja, e de repente você se constrangeu a não dizer, ou não quis dizer, ou se envergonhou de dizer. Já aconteceu isso com você? Não. Nunca aconteceu, né? Você teve a oportunidade de dizer, mas por alguma coisa achou melhor não dizer. Por algum motivo lá dentro, um sentimento negativo levou você a: não vou nem tocar nesse assunto aí, que eu sei que o negócio não vai ser bom para mim. Mas o livro de Provérbios, ele vai mostrar que não é a riqueza, não é a conquista, não é o sucesso humano que faz de você uma pessoa digna. A dignidade está em viver no temor do Senhor, e qualquer conhecimento e instrução que tira você do temor do Senhor não é sabedoria, é tempo perdido. E lá em Eclesiastes ele vai dizer que é como correr atrás do vento, é uma ilusão, é uma vida de vaidade passageira. Então, nessa reflexão, nós estamos diante de uma realidade que é assombrosa. Há um Deus muito distante de nós, no sentido de que é alto, sublime e soberano, mas muito perto de nós, no sentido de que Ele é amoroso, bondoso e se interessou por nós. De tal forma que não foi o que Ele viu em nós que fez Ele se interessar. Quando a senhora olhou para este senhor, pode ter visto algo que, se eu vou lá. Quando ele olhou para a senhora, ele pode ter visto algo assim: eu vou lá. E foi, e ficou até hoje. Eu sei que aí tem coisa boa para ele se interessar. Eu só não sei se ali tem coisa tão boa para a senhora aguentar até o dia de hoje. Mas quando a senhora olha para esse indivíduo e vê que não é fácil, é o mesmo sentimento de graça e misericórdia que está no coração de Deus. Quando olha para a humanidade e diz: por que é que eu amo tanta gente frágil e fraco desse jeito? De tal forma que Deus olhando, você percebeu no Salmo 53, ele olhando e viu, não teve um só. Mas e Jó? A Bíblia diz: não teve um só. Mas e Daniel? A Bíblia diz: não teve um só. Que se Deus não fosse até essa pessoa, ela não teria nada para oferecer a Deus. Não há um justo, nenhum sequer.
Embora algumas pessoas viveram no temor do Senhor, buscando ao Senhor, ele disse assim: não há quem busque. Então o que foi que aconteceu para alguns começarem a buscar? Deus foi lá e despertou isso. Então, se você está aqui para buscar a Deus, não pense que foi uma iniciativa absoluta sua. Houve um botão na máquina de Deus dizendo: vai lá, eu quero você lá. Então, Deus não me chamou pela beleza, apesar de eu saber que tenho. Entendeu? Também é o seu caso. Duvido que você não se ache bonito. Não é? Mais ou menos, né? Mas aí você vai olhar para si mesmo e vai cantar aquela música: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Essa pessoa que canta isso deve estar desviada, né? Porque pode ser que tenha lá o Espírito Santo de Deus nessa pessoa, pode ter que ter alguma vontade maravilhosa de adorá-lo, mas não achar nada de bom é grave, não é? Um Deus olhar para dentro de um crente e não achar nada de bom, nem ele mesmo. Mas parece que o hino está querendo dizer: olha, se depender de mim, eu não tenho nada a te oferecer, porque minha natureza humana caída, rebelde, ímpia, ela é abominável aos teus olhos, corrompida. Deus disse: não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Olha, aí Deus vai e se interessa pelo abominável, iníquo e inútil, de forma graciosa, misericordiosa. Aí ele vai e diz assim: esses vêm, pode vir, esse pode vir. Aí o complicado que a gente vai estudar lá na frente é por que é que ele não salva todos, só se salva alguns. Por que que o inferno não estará vazio? E há quem diga que o inferno vai estar mais lotado no setor que é reservado para os religiosos. Vai ter um setor lá para ateu, vai. Mas vai ter também para evangélico, né? Da Batista não, mas da Assembleia de Deus. Você acha que da Batista vai ter lá? Da Igreja Batista? Só Deus aqui. Aí imaginou um quarteirão lá todinho assim, as graiolas, só para os batistas de Baeta, só Jesus, minha cara. Só Jesus. Não é? Isso aqui foi só para a gente conversar um pouco sobre: devemos ir para a Bíblia em busca de conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. E quando a gente se depara com Deus do jeito que Ele é, a gente diz igual a Davi: ai de mim. Um ser humano que conhece a Deus de verdade não vai dizer como os grandes aí costumam dizer: venham a mim, toquem em mim. Na verdade ele vai dizer: olha, não toque em mim não, que eu sou um miserável pecador. Eu sou uma pessoa impura. E essa pessoa não vai dizer que é pura até que Deus disse: eu te toquei e te purifiquei. E Davi, Isaías, ele não se sentiu digno de ver a glória de Deus no trono de Deus. Mas Deus disse: eu te escolhi e te enviei. O que eu te mandar dizer, dirás. Então, o que eu te mandar dizer, dirás, significa: serás meu profeta. Agora, o que você disser que não foi eu que disse, você é um impostor. E é um perigo a gente começar a dizer assim: ó, Deus manda te dizer, sem que Ele tenha mandado. Você acredita que a maioria dos crentes que falam assim: Deus manda te dizer, é Deus mesmo que está mandando? Não sei não. É meio esquisito, não é? Professor